o tema aqui, por gentileza. O tema, amém. O tema já vai aparecer aí? Vai. Qual é o tamanho do seu coração? Amém, amém, amém. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui essa noite. Reconhecemos a tua bondade, o teu senhorio sobre as nossas vidas, a tua grandeza, Pai. Nós nos rendemos aqui, corações rendidos, contritos, quebrantados para receber a boa semente da palavra, Pai. Toda resistência caindo por terra, obrigado porque nós levamos cativo a nossa mente, todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Obrigado por unção para falar, obrigado por unção para ouvir, obrigado porque nós estamos sendo acrescidos, impactados, crescendo, avançando. E cada dia mais o Senhor tem sido visto, revelado em nossas vidas e através de nós. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu fiquei meio na dúvida se eu colocaria o título da mensagem em Estamos em Reforma. E muito provavelmente eu acho que você já viu essa placa em algum estabelecimento, em algum lugar. E quando se coloca essa placa Estamos em Reforma, a gente já cria um certo conceito a respeito. Bom, talvez a gente vai ver uma baguncinha, a gente vai ver alguma coisa fora do lugar. Afinal de contas, eles estão em reforma, então não está exatamente como eles querem ou deveriam, ou estar no processo para chegar onde eles desejam, porque reforma em si é uma mudança para melhor. E quando você vê um ambiente em reforma, muita gente provavelmente vai estar trabalhando, então aquele movimento, aquele barulho tal, mas geralmente ou sempre no final disso estamos em reforma para melhor atendê-los. Então existe uma finalidade, existe um objetivo. Então quando a gente imagina estamos em reforma, a gente já cria uma linha de pensamento a respeito daquilo. Talvez a gente se torne mais paciente, mais tolerante com alguma coisa que sai fora do lugar. Você fala, bom, o pessoal está se esforçando, está em reforma. Então tem palavras que chamam a nossa atenção, sim ou não? Por exemplo, se você vê uma placa de atenção, a gente vai ficar mais atento com relação a isso. Agora se vê uma placa, por exemplo, perigo. Opa, calma aí. E quando a gente vê promoção, pronto, aí, promoção, meu Deus do céu. E se passar uma placa e está escrito assim, grátis? Aí tem uma fila. Aí você chega na fila, chega lá, é uma injeção. Aí você fala, tomar injeção é de graça mesmo, então não estou pagando nada, né? Então são palavras que a gente vê no cotidiano ou no dia a dia, que remetem ou traz uma mensagem envolvida dentro disso daí. E quando a gente ouve a palavra Bíblia, qual é o tipo de conceito ou mensagem que isso remete a você e a mim? E quando a gente ouve oração? E quando a gente ouve igreja? O que isso gera na gente? Qual é a expectativa? O que a gente pensa a respeito quando se fala igreja? Então talvez no estabelecimento a gente vê reforma e a gente é tolerante. Mas igreja a gente não é tolerante assim tanto? Afinal de contas nós estamos sendo aperfeiçoados aqui, não? Sim ou não? Jesus virá buscar a igreja perfeita, santa, sem máculas, sem mancha. Mas nós nos reunimos aqui como igreja e estamos crescendo, sendo melhorados, sendo aperfeiçoados a cada culto, a cada dia, amém? E eu acho maravilhoso o cuidado e o zelo de Deus para conosco. Tem uma convicção, Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele te trouxe para esse lugar, para congregar nessa igreja. Sabe por quê? Porque eu gosto muito da ilustração do povo saindo do deserto. Quando Deus levanta Moisés e vai tirar o povo do Egito. E eles estavam lá no Egito e eles vão para Canaã, a terra prometida. Sabe que foi muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo? Sabe que o mar se abriu, as pragas vieram, coisas extraordinárias aconteceram e o povo passou? Mas eles ficaram 40 anos rodando e aquela geração não entrou no lugar. Muito mais tempo, muito mais dificuldade.
de eles acessarem aquilo que já estava disponível da parte de Deus, porque Deus já havia liberado a sua palavra. E dentro do novo nascimento eu vejo muito isso. Sabe que uma simples, não diminuindo oração, quando a gente crê no nosso coração e confessa com a nossa boca o senhorio de Jesus, nós somos instantaneamente recriados, nascidos de novo, a nossa natureza é transformada e o Espírito de Deus se torna um com o nosso Espírito. Nós temos acesso a todas as promessas de Deus, a vida zoe de Deus, e nós estamos totalmente conectados com Ele. A nossa condição muda, a nossa realidade muda, o nosso destino muda, mas a nossa mentalidade ainda não mudou. E aí é por isso que constantemente, assim como o nosso pastor pregou domingo, sobre a adoração, e enfatizou sobre renovar a nossa mente. Romanos 12, para que a gente possa estar apto e acessar tudo aquilo que já está disponível em Cristo Jesus, amém? Assim também como foi falado de manhã, é preciso mudar. E se você não assistiu, você tem o privilégio e a ferramenta de assistir depois online. E eu só consigo ver o cuidado e o zelo de Deus para com as nossas vidas, falando sobre a necessidade e o privilégio que a gente tem de renovar o nosso entendimento, a nossa mente. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa mente a gente já pega um versículo, Salmo 23, e aí a gente já tem aquele conceito da plaquinha. Ah, eu já ouvi isso, já ouvi certa ministração sobre isso, já ouvi assim, mas sabia que a vontade de Deus não é que a gente seja o mesmo que foi há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 6 meses atrás, mas que a gente seja amadurecido, acrescido e melhorado, e com a mesma palavra Ele fala coisas novas que hoje a gente tem a maturidade de compreender. Então renovar a mente não é para quem chegou agora, é para todo filho de Deus. Porque no mundo a gente foi impulsionado, é ensinado a viver segundo uma lógica, um conceito, um raciocínio. Agora, aquele que é nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. Sabe que as pessoas do mundo estão buscando uma lógica. E mesmo buscando uma lógica, às vezes eles vivem uma vida que não faz sentido, é uma forma ilógica. Como assim? Por exemplo, alguém que tem algum vício, ou é preso no tabagismo. Quando ele compra o rótulo, existe lá uma foto das consequências que a atitude dele produz. Câncer, morte, tanta desgraça, seria lógico não usar. Mas mesmo assim ele não consegue vencer nem essa lógica, e ele continua preso a isso. Sabe que talvez uma pessoa pode viver um milagre, uma intervenção divina, algo extraordinário, que vai além da capacidade dela, além da possibilidade dela, além da força dela, e ela receber um milagre e falar, bom, isso daqui não teve lógica, não tinha cura para essa doença, não tinha como fazer, e uma intervenção divina, mas mesmo assim, ela decidir não viver uma vida para o Senhor. E aí a gente pensa, nossa, mas depois dessa experiência, seria tão óbvio que a pessoa se renderia ao Senhor? Sim, mas no mundo existe uma sabedoria, existe conceito, existem coisas que são impressas. Mas glória a Deus, porque nós somos nascidos de novo e nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo, amém? Amém, amém, amém. E sobre mente renovada, eu ouvi uma boa definição, pelo menos na minha opinião, uma mente renovada é quando o sobrenatural se torna natural. Eu gostei dessa definição. Quando o sobrenatural se torna natural nas nossas vidas. Afinal, nós fazemos parte, nós somos seres espirituais. Nós fazemos parte de um reino de paz, justiça e alegria. E nós adoramos a um Deus que é Espírito, amém? Então esse é o nosso estilo de vida. A vontade de Deus é sempre que, e sempre foi, que o homem governasse daquilo que não se vê, de dentro para fora. Porque o Deus invisível criou o mundo visível, o homem visível, para que ele pudesse governar a partir do invisível.
É por isso que essa mentalidade, quando ela é transformada, a gente passa a não buscar ou não viver mais por aquilo que se vê ou por aquilo que se sente, mas por aquilo que se crê. E crer é crer naquilo que não se vê. Fé é crer naquilo que não se vê, porque é a certeza e a convicção da nossa vida, amém? Eu anotei 2 versículos aqui, não precisa abrir por enquanto, mas pode colocar no slide aí, no Efésios 2,6, por favor, enquanto eu vou lendo Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Tem outras versões que diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios 2,6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é maravilhoso pensar que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso endereço geográfico não mudou instantaneamente, automaticamente, ou talvez você more no mesmo lugar, no mesmo endereço até hoje. Sim ou não? Talvez. A cor dos seus olhos não mudou, o biotipo físico também não mudou instantaneamente. Coisas palpáveis, coisas que se vê, permanecem da mesma forma. Mas a Bíblia diz que a nossa natureza foi mudada instantaneamente. E que nós estávamos em uma posição. Nós éramos presos e estávamos escravos em um império de trevas. Mas fomos levados, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo, ou seja, em um lugar, em uma posição de privilégio e autoridade, porque nós recebemos aquilo que Jesus fez por nós. Então, embora dentro desse crescimento, dentro dessa reforma, dentro desse estilo de vida no qual nós estamos inseridos e estamos crescendo dia após dia, em conhecer a palavra, em renovar o nosso entendimento, essas verdades, embora elas sejam verdades e já estão estabelecidas, à medida que eu vou compreendendo, renovando o meu entendimento, eu vou me tornando capaz de ter acesso e desfrutar dessas verdades. Então eu estou assentado com Cristo. Quem está assentado com Cristo, tem alguma coisa a temer? Quem está assentado com Cristo, está preocupado? Quem está assentado com Cristo, está temeroso do sistema político do mundo ou do nosso país? Quem tem a consciência que está assentado com Cristo, porque está assentado com Cristo, ele sabe que ele está guardado, protegido e suprido por toda a sua vida, enquanto ele andar nessa terra. Porque o Evangelho, é necessário que ele seja notório, visível, palpável, para que o mundo veja o reino de Deus em manifestação. Sabe quando nós entregamos a nossa vida a Jesus? De fato, ele nos deu acesso ao céu. Mas além de dar acesso ao céu, ele quer que o céu tenha acesso através de nós andando sobre essa terra. Porque venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A evidência do Cristo ressurreto, a evidência do reino de Deus, paz, justiça e alegria. Mesmo que a nossa mente se baseie na circunstância, nós não andamos por aquilo que nós vemos ou sentimos, não pela mentalidade do velho homem, mas com a mente de Cristo, nós celebramos, andamos em paz e alegria, porque nós fazemos parte, e essa é a vida que nós temos nesse reino de Deus. Então são conceitos, são coisas que a gente vai mergulhar um pouquinho aqui, amém? Em Cristo tudo está pronto, está consumado. E aí, eu fiquei observando o meu filhinho, o caçulinha,
o último, obrigado Jesus, o Miguel. E ele fez 1 ano semana passada. Tá lindo, maravilhoso. E eu gerei uma expectativa. Eu até brinquei com o pessoal do Ministério da Infantil. Eu falei, ó, tá chegando 1 ano. E os outros 3, quando eles fizeram 1 ano, eles começaram a andar. Fez 1 ano, começaram a andar. O Mateus era um pouco mais avançado, então ele já começou a falar, juntar palavras mais cedo. Mas os outros foram desenvolvendo, então eu fiquei na expectativa. Eu falei, bom, Miguel vai fazer 1 ano. 1 ano, chegou na salinha, balançou na porta, eu falei, obrigado, tia. Só que ele fez aniversário de 1 ano e ele ficou com preguiça, não queria nem levantar, só queria ficar engateando. E eu pensei, falei, rapaz, que negócio é esse daí? Passou de 1 ano, Miguel, seus outros irmãos cumpriram a risca. E aí tem o conceito e tem aquele entendimento. Bom, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu desenvolvimento, os dentes nascem primeiro, outras um pouco depois. E ok, e é razoável pensar acerca dessas coisas, amém? Só que a grande questão é que muitas vezes a gente está razoando, a gente está pensando, a gente está se apegando em coisas tão lógicas, que são razoáveis, quando na verdade já éramos para a gente estar em outro nível, renovando nossa mente e o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque aí eu fui pensar o porquê da resposta dele ser um pouco mais lenta. E aí eu descobri que eu era culpado em certa parte disso daí. Por quê? Porque ele está indo para o trabalho junto comigo e com a minha esposa. E como ele não andava, não tinha como deixar ele no chão, em um ambiente onde tem muita gente pisando. E aí você sabe que a minha esposa é chata nisso. Amém. Então não tinha como deixar ele no chão. E tem coisas que para uma criança é perigoso. Então o que a gente fazia? Ficava com ele no colo. E com ele no colo, eu estava privando ele dele se desenvolver. Eu estava colocando ele num ambiente que não era propício para que ele pudesse amadurecer, romper, andar, caminhar, falar. Então eu estava, de certa forma, meio que blindando, mas estava privando dele desenvolver, talvez na expectativa que eu tinha. Mas muito provavelmente, se eu tivesse estimulando isso, ele já teria rompido com isso. Então, quando eu falei que Deus te ama e te trouxe para cá, é para que de fato a gente possa crescer. Para que a gente não seja um bebê chorão, com 2, 3 anos, chorando no colo e falando, ninguém vai me carregar no colo. É Deus nos impulsionando e falando, ei, sai da zona do conforto, porque já é hora de andar, é hora de correr, é hora de crescer. Qual tipo de atmosfera ou ambiente você tem criado para que seja favorável para o seu crescimento? Qual tipo de ambiente você tem se exposto? Ou tem se permitido ser tocado, influenciado, para que isso te impulsione e tire da zona do conforto e faça com que você deixe de ser preguiçoso? Se isso te ofendeu, então precisa renovar a mente mesmo. Sabe por quê? Porque ele começou a ficar preguiçoso, mas ele é um bebezinho. Ele é criança. Então, às vezes, a gente está buscando tantas coisas, tantas alternativas, tantas respostas. Quando Deus já deixou bem claro, não está escondido, não é mistério, não está oculto. Você quer crescer? Renove a sua mente pela palavra. Você quer crescer? Tenha uma vida de oração. Você quer crescer? Congregue, vá à igreja. Você quer crescer? Tenha comunhão com seus irmãos. Não é um mistério. Ele deixou muito claro, porque ele é o maior interessado no nosso crescimento.
Mas enfim, amém. O Miguel passou, está tudo bem, ele está andando, ele vai andar logo em breve, está tudo certo. Agora a gente põe ele lá, vai filho, vai. Aí ele chora, eu falo, não adianta nem chorar que eu não vou pegar. Mas amém, aí pronto, o que acontece? Eu vou correndo atrás do tempo perdido para impulsionar ele. Está tudo bem, continua sendo meu filho, está tudo certo. Mas sabia que eu poderia falar assim? Mas é criança, cada um tem seu tempo. É verdade. Deixa ele no tempo dele. Deixa o tempo passar. Vamos ver aí, quem sabe daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu me lembro muito do profeta Samuel, quando ele fala com Saul. Saul foi rei, escolhido por Deus e ungido para isso. Só que, quando as pressões, as circunstâncias, as dificuldades e os desafios se levantavam na vida de Saul, ele se portava como um menino mimado. Ele sucumbia rapidamente às pressões, às dificuldades. E como você diz que ele era mimado, pastor? É muito simples. Porque ele nunca assumia a responsabilidade. A culpa era sempre de alguém, menos dele. Está lá em 1 Samuel 15, no verso 30. Quando o profeta vai confrontar ele, ele diz assim, não, mas foi o povo. O povo começou a se dispersar. O povo começou a me abandonar. O povo começou a me pressionar. Não, profeta, mas foi porque você atrasou. Se você tivesse chegado mais cedo, eu não tinha feito assim. Se você tivesse chegado mais cedo, eu não tinha sucumbido à pressão. Se você não tivesse. E a renovação da mente tem tudo a ver com isso. A gente para de ficar buscando desculpas que ao nosso entendimento às vezes são aceitáveis, razoáveis, e decide dizer, eu não estou aqui para viver debaixo das desculpas. Já que Deus me chamou, eu vou assumir a responsabilidade e vou viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Embora o meu entendimento e a minha compreensão é que eu nem seja capaz para isso, mas porque eu tenho a mente de Cristo, de fato não é na minha força, é na minha capacidade, mas é na minha disponibilidade de coração de me render a Ele e depender da capacidade dEle sobre a minha vida. E aí tem tanta gente que fala, eu não vou viver o propósito de Deus, afinal eu sou muito novo. Ah não, agora eu já sou muito velho. Ah não, ninguém acredita em mim, ninguém me dá uma oportunidade. Ah não, é que eu não tenho capacidade. Ah não, até quando a gente vai querer ficar que nem o Miguel no colinho? Se Deus chamou, filho, não tem homem sobre a face da terra quando encontra o meu e o seu coração no lugar certo que vai impedir da gente viver aquilo que Ele tem. Então, às vezes a gente pensa que a nossa compreensão e as nossas desculpas vão colar diante de Deus. Mas assim, a gente foi chamado num reino tão poderoso, a unção que foi confiada sobre as nossas vidas, o privilégio de ser corpo de Cristo, de servir a Ele, é muito maior do que qualquer desafio ou dificuldade que se levanta. É interessante pensar em Paulo. Sabia que mesmo se Paulo não tivesse dado certo, não quer dizer que o evangelho não funcionaria, porque o evangelho não é sobre Paulo, mas é sobre Jesus Cristo? Mas Paulo nos mostrou, eu sou filho de Deus, eu sou eleito de Deus, eu sou amigo de Deus. Mas também ele disse, eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Cristo, eu sou um atleta. Ou seja, mesmo que os cenários mudassem, a consciência dele era, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E não é a circunstância, o cenário, a dificuldade, as chibatadas, os afrontes, as perseguições que vão mudar o meu conceito, a minha vida e vão amoldar quem eu sou. Porque eu tive um encontro genuíno com Ele, eu sei quem eu sou nele e a minha vida
é para servir a Ele, e eu vou até o final da minha carreira. Sabe que não é confortável você estar pregando o Evangelho e as pessoas estarem te rejeitando? E foi o que fizeram com ele no começo? É enganador, está infiltrado aqui só para atrair os irmãos, para aprender mais como ele fazia outrora. Mas ele não deixou aquilo que ele era outrora, nem aquilo que falavam no presente, corromper aquilo que Jesus já tinha dito a respeito dele. Vamos continuar aqui, amém? Abre Mateus 26, 73, por favor. Mateus 26, 73. Pedro e a pesca maravilhosa. Imagina comigo aqui no cenário, e foi exatamente isso que aconteceu. Pedro trabalhou a noite inteira, estava cansado, estava recolhendo as redes, limpando, lavando para ir embora. Jesus vem e pede o barco emprestado. Ele ouve Jesus ministrar e Jesus libera uma palavra e diz, não está nesse versículo ainda, tá? Mas Jesus libera uma palavra e diz, lança a rede. E ele diz, sobre a sua palavra, eu sou experiente naquilo que eu estou fazendo. Eu fiz isso a noite inteira, eu estou cansado, mas sobre a sua palavra eu vou fazer. E a Bíblia fala que ele pescou a tal forma que vieram outros para ajudar, senão o barco poderia ir a pique. Depois dessa pesca maravilhosa, Jesus vem e diz, vem e me segue. Faz sentido, Pedro, depois de ter a melhor pesca da sua vida, largar tudo e seguir Jesus? Você acha que faz sentido, sim ou não? Ele poderia ter falado, não, agora eu vou vender, vou pagar minhas dívidas, e aí depois eu te sigo. Vou suprir a minha casa, vou investir na empresa. Mas a Bíblia diz que ele nem olhou para trás, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Dependendo da mentalidade, vai parecer lógico sim ou não. Só que depois de andar com Jesus, ele viu a transfiguração, ele andou sobre as águas, em partes mais andou, ele viu Jesus fazendo a multiplicação, ele viu Jesus curando cegos, surdos, coisas extraordinárias, livrando os endemoniados, os cativos. Ele teve experiências extraordinárias com Jesus, amém? E aí, Jesus é preso, e ele está no pátio. E uma serva diz, você estava com ele. E assim como Jesus havia dito, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois de tudo aquilo que ele viveu com Jesus, fazia sentido Pedro negar a ele? Mas por que a primeira vez que ele encontrou com Jesus e teve um acréscimo, não fez sentido ele negar e seguiu? Mas quando veio a pressão e uma circunstância diferente, ele temeu talvez pela sua própria vida, ele sucumbiu àquele desafio e negou a Cristo. Qual era a lógica disso? Qual é o sentido disso? Só que a grande questão é, que aí está lá em Mateus 26, 73. Quando falaram para Pedro, falaram assim, você é um seguidor dele? E a resposta dele foi, não, nem o conheço. Não, você é um seguidor dele, porque o seu jeito de falar denuncia isso. Sabe que não é sobre as nossas perfeições, ou em si as nossas imperfeições, porque ninguém merecia a salvação, mas nele nós somos aperfeiçoados. Mas uma coisa é certa, quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, ninguém vai poder negar.
Mesmo que as pressões, as circunstâncias ou a gente venha sucumbir ou ratear em algum momento da nossa vida, Ele é tão poderoso, Ele é tão vivo, Ele é tão real, que de alguma forma as pessoas vão ver e vão falar: eu posso ver Ele em você. Então isso não nos entristece. E disse: puxa, nem renovei a minha mente como deveria. Isso me alegra. Ainda tem muito espaço, e Jesus é poderoso para preencher toda e qualquer lacuna. Ainda tem muito espaço para me crescer, ainda tem muita coisa para me provar, ainda tem muita coisa para me renovar o meu entendimento e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A experiência errada, a experiência passada, aquilo que não deu certo, em vez de correr dele, eu corro para ele, porque nele eu sou restaurado e preenchido. Então renovar a mente é sempre um convite para se parecer com Ele a cada dia mais. Renovar a mente é sempre um convite de conhecer Ele, como Ele pensa, como Ele age, como Ele é. Não para que eu tenha apenas uma informação, mas para que isso seja verdade, impresso no meu coração, e por onde eu passo, as pessoas podem notar: Jesus vive, Jesus é real, eu posso ver Ele em você. A religião só traz informações. Jesus nos convida para uma experiência, uma vida plena com Ele, onde Ele se revela a nós. Sabe que existem inúmeros versículos que eu já li, e hoje eu tenho provado disso. Eu leio o mesmo versículo, só que eu vejo coisas que eu não via antes. Sabe por quê? Porque eu sou limitado, mas Jesus não é. Sabe por quê? Porque a minha mente é limitada. Mas o meu coração, ele não é. À medida que eu mergulho na palavra, à medida que eu me rendo, à medida que ele tem acesso, isso cada vez mais, ele é aberto. O meu coração ele expande, o meu coração deseja, o meu coração anseia conhecer mais desse Cristo, conhecer mais desse reino, conhecer mais dessa vida, e eu sou inundado por essa graça e por esse amor, e o meu coração expande, e o meu coração cresce, e o amor cresce na minha vida, e a graça cresce na minha vida, porque o relacionamento com Ele é isso que isso promove, é isso que isso provoca na minha vida. Quanto mais eu me rendo a Ele, mais eu descubro o quanto Ele é lindo. Sabe, uma mulher com fluxo de sangue, a mentalidade é: eu sou impura. E quando o impuro tocava em outra pessoa, aquela pessoa também ficava impura. Mas porque ela ouviu falar de Jesus, ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A lógica era: o impuro toca no puro e ele fica impuro. Mas no reino, em Jesus, não é assim. O impuro toca nele e é automaticamente purificado. E é livre da sua opressão, do seu medo, da sua vergonha, e recebe a salvação. Sozo, vida plena, a vida Zoe, a vida completa. Em um toque, em Jesus, porque ela teve uma informação. Ou a mulher samaritana, um encontro com Jesus. Olha que encontro extraordinário. Nosso pastor falou uma parte sobre isso no último domingo. Agora é tão interessante pensar que Jesus se revela a ela. Eu tenho água. Eu sou o Cristo.
E após essa revelação, esse encontro genuíno com Jesus, ela deixa o pote dela, o baldezinho, a cuia, e volta para a cidade. Sabe que a Bíblia não relata que ela foi em casa, trocou de roupa, porque talvez a roupa era vulgar demais? Sabe que a Bíblia não relata que ela foi lá e terminou o relacionamento com o amante, porque o homem que ela tinha nem dela era mesmo? A Bíblia só relata que o encontro foi tão real, foi tão genuíno, foi tão extraordinário, que ela chega na cidade e diz: eu tive um encontro com um homem que mudou a minha vida. Ele disse exatamente aquilo que eu fazia. Esse só pode ser o prometido, ungido, o Cristo. E aí, porque esse encontro genuíno e verdadeiro, ele veio de dentro para fora, aí ela não teria problema de mudar as roupas depois. Aí ela não teria problema de terminar todo e qualquer relacionamento que fosse necessário. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro verdadeiro, ela teve um encontro genuíno, a vida a encontrou, e agora ela tinha uma novidade de vida, e a partir dessa verdade, ela estava transbordando, mesmo que por fora, aparentemente ou momentaneamente continuasse o mesmo, aquilo que falava, aquilo que saía da boca dela, tocou o coração daquelas pessoas. Alguém que naturalmente não tinha crédito, porque senão não iria buscar água naquele horário, foi alguém que a partir daquele encontro começou a ter crédito, ter voz e declarar o Cristo. E as pessoas foram, e depois se você ler a passagem diz assim: agora nós cremos, não só porque você falou, mas porque nós vimos, nós provamos, esse é o Messias, ele é o Mestre. Amém? Vamos lá que a gente já está chegando no... pronto. Quantos conhecem aqui a passagem das muralhas de Jericó? Não é interessante pensar o Senhor falando, porque quando eles se deparam com aquele cenário, com aquelas muralhas, eles estavam vendo. E o histórico anterior da outra geração era 40 anos tentando ter acesso. E eles se deparam com aquelas muralhas. E a direção de Deus foi: rode a cidade uma vez durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes. E depois da 7ª vez, vão tocar os instrumentos. E depois o povo vai gritar. Vocês estão comigo? Muitas vezes a gente pensa que foi assim, pronto. Chegou lá, Josué e o povo, pronto. Deus deu essa direção aqui, muito fácil. Compreensão muito lógica, faz todo sentido. Grito agora, derruba muro, então vamos gritar. Rodear agora, derruba muro, então vamos rodear aí que vai acontecer. Não tinha lógica nenhuma, não tinha sentido natural nenhum. Mas por que ele obedeceu o comando? Porque em Josué 1, Deus disse: medita na minha palavra dia e noite. Pratica ela, e você vai fazer o seu caminho ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Aí o problema é que a gente quer o grande milagre, mas não quer meditar dia e noite para se tornar apto até chegar o dia do grande milagre. Sabe quando a gente vai obedecer? Infelizmente nunca. Porque Deus não quis? Não. Porque se a gente não renovar o nosso entendimento, a gente é que não se torna apto, ousado e corajoso, que mesmo que ninguém acredite, mesmo que não tenha lógica nenhuma, porque eu conheço a voz de Deus, eu medito em quem Ele é, nada vai me parar e eu estou pronto a obedecer. Agora é maravilhoso imaginar que existia uma multidão, o povo, e o comando foi: diga ao povo que grite. Como convencer esse povo todo? Eu acho até extraordinário às vezes quando a gente aqui não, lá na Groenlândia,
quando o ministro de louvor tenta convencer as pessoas a levantarem a mão. Para quê? Estou sentindo nada, não faz sentido, não tem lógica. Levantar a mão para quê? Quando diz para abraçar, abraçar para quê? O que isso vai fazer? O que vai mudar? Pois é, continua na sua lógica e deixa de desfrutar aquilo que Deus está fazendo. Os comandos inspirados vindo da parte de Deus. Porque o povo não questionou. Sabe que Deus tem o poder e a capacidade de fazer sozinho, mas Ele decidiu que nós vamos ser participantes daquilo que Ele está fazendo? E o povo não ficou duvidando, não, Josué, mas não faz sentido, não vamos gritar não. Vou gritar para quê? Vou gastar minha voz para quê? Vou fazer não sei o quê. Eles obedeceram à risca, eles obedeceram na íntegra, eles obedeceram e viram o resultado da sua obediência no Senhor, e os muros caíram. E eles gritaram. É interessante porque talvez, e eu não vou fazer isso, mas talvez debaixo da inspiração, eu pudesse falar assim, agora vocês podem gritar. Será que a gente obedeceu ou não? E aí eu não estou dizendo que a gente ia criar uma doutrina do grito, mas algo pontual, inspirado da parte de Deus, vindo como direção. Será que a gente ia romper com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu sinto, e obedecer e desfrutar daquilo que Deus tem? Ou a gente ia ficar arrazoando dentro dos nossos pensamentos e entendimento e falando, não, Deus não age assim, Deus não faz assim, Deus não sai assim, Deus não sei o quê. Sabe por quê? Era exatamente o que eu fiz com Miguel. Por causa da experiência dos três, eu achei que ele ia ser igual. E eu estava privando ele. Mas sabia que ele não é igual aos outros? Sabe que a gente já tem experiências com Deus? Mas quem foi que disse para você que Deus vai fazer da próxima vez igual ele fez da última? Deus é Deus. E quando Ele faz assim é porque Ele guarda a gente. Porque o nosso coração precisa estar ancorado nele, na confiança. Afinal de contas, a evidência do Filho de Deus é porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. E às vezes nas nossas razões a gente quer ditar como Deus vai fazer. E é maravilhoso porque todos os dias é dia de ter relacionamento e uma experiência com Deus. Todo dia é dia de aprender e mergulhar em algo novo. Todo dia é dia de expandir o meu coração para que ele tenha acesso e que eu possa ser acrescentado e a cada dia me parecer mais com ele. Esse é o convite. Agora sim, da forma que eu vivia antes de Jesus, era uma porcaria. Agora que eu venho para Jesus, faz sentido eu estar em Jesus e querer viver a porcaria de vida que eu vivia outrora? Não faz sentido nenhum. Então, se eu já sei que não deu bom, por que agora que eu tenho uma novidade de vida, eu sou resistente para não viver essa novidade de vida? Ah, mas pagar para ouvir a palavra? Pagar para fazer o rema? Rapaz, pagar para fazer o rema? Não, isso daí está errado, não pode. Não paga para fazer o rema, mas paga para ter plano de TV a cabo, para se encher de porcaria e depois ficar em depressão. Aí vale a pena o preço? Então eu invisto o meu tempo, eu invisto o meu dinheiro em coisas que não trazem acréscimo nenhum. Mas aquilo que vai transformar a minha vida, aquilo que vai me tirar do lugar de estagnação, aquilo que vai me trazer acréscimo, eu fico calculando e falo, não vale a pena investir o dinheiro assim, não vale a pena investir meu tempo assim, não vale a pena, eu estou cansado demais, não vale a pena, eu estou isso, eu estou aquilo outro. De verdade, se a gente estivesse em um país perseguido, será que nós teríamos, não é índices, mas sinais, evidências suficientes, como cristão, para a gente ser condenado? Será que ao viver com a gente, ao viver na nossa rotina, ao viver na nossa vida, ao viver o nosso cotidiano,
Os nossos acusadores diriam: pode prender, pode condenar, porque essa daqui é cristã de verdade. Ou será que a gente ia passar desapercebido? Porque a gente não está renovando o nosso entendimento, porque a gente não tem uma vida de oração, porque a gente não tem uma vida de consagração, porque a gente não tem uma vida fervorosa e intensa com Deus. Sabe de uma coisa? Eu ouvi isso e eu achei maravilhoso. Jesus vem buscar uma igreja e Ele é o cabeça, mas Ele não vem buscar um corpo desproporcional. Uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja fogueada, uma igreja íntegra, uma igreja que adora, uma igreja que exalta, uma igreja que não anda segundo a natureza, os pensamentos, não se amolda com esse século, mas renova o seu entendimento e revela a vida de Deus, e manifesta a vida de Deus, e alcança as pessoas, e as pessoas são libertas, e as pessoas são restauradas, e os casamentos são restaurados, e as vidas são curadas, e as pessoas são livres do vício, e as pessoas são livres da doença, da doença do cão, dos infernos, que seja, tudo que é doença do diabo, da depressão, da angústia, de todas essas coisas. Por quê? Porque a alegria do Senhor está em nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os filhos de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Mas por que ficar meditando no que o diabo diz, ao invés de meditar nas verdades que Deus já diz a nosso respeito? Já estão estabelecidas, ela não muda. Deus já decidiu ao nosso respeito, nele nós somos mais do que vencedores. Eu estou em reforma. Talvez eu lembrei desse tema porque estou reformando a minha casa lá em Mogi, e deu vazamento, deu umidade, e eu fui fazer o orçamento. Aí ia passar um produto, eu ia pagar caro e não ia resolver. Aí depois fiz outro orçamento, o outro pediu outro material e outro produto, eu ia pagar mais caro ainda e ia resolver menos ainda. Aí eu fui e falei com um especialista, Vini, aqui da nossa igreja. Ele falou: pastor, como que é? Manda foto, como é que está assim, assado, isso, tal. Então precisa disso, disso e disso. Com isso daí resolve. Falei: então amém, Vini. Então tá bom, então vamos resolver isso daí. Aí a gente tem o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensina acerca de todas as coisas. Nos ensina acerca de todas as coisas. E às vezes, com preguiça de renovar a mente, a gente está com vazamento na parede, com uma infiltração. Aí sabe que precisa do encanador. Ah não, vamos chamar o pintor. Pelo menos ele pinta, dá uma maquiada e eu aguento mais um tempo. Só postergando aquilo que já deveria ser transformado. Afinal de contas, o encanador, o pintor, aquilo que você precisa já está dentro de você. A parte dele ele já fez, agora é a nossa. E não é no nosso esforço, mas é na nossa rendição, é na nossa confiança naquilo que ele já fez. Então para que ficar que nem o povo, ciclos e ciclos e ciclos? Se vai doer, dói logo de uma vez. Chama o encanador, rasga a parede, mas conserta depois e chama o pintor, e aí vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para que ficar tentando viver de aparência? Não, vão me criticar, vão falar de mim, então vamos passar uma tinta aqui, pelo menos ninguém fala nada, ninguém me cobra. Ei, quem sabe de tudo já está dentro. Então aquilo que eu preciso mudar, eu desejo mudar, eu preciso mudar, eu quero mudar. A culpa não é sua, a culpa não é de ninguém, a responsabilidade é minha. O Espírito Santo habita em mim, Ele me ajuda, Ele me dá sabedoria, Ele me capacita. Então, porque Ele está comigo, eu vou viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Só que às vezes a gente quer que o evangelho seja segundo o nosso umbigo, rodando em torno do nosso umbigo.
Ah, não, estou crescendo, amadurecendo. O quanto nós temos pensado no próximo do que mais na gente mesmo? As minhas coisas, as minhas contas, as minhas conquistas, o meu isso, o meu aquilo, o meu isso, o meu aquilo, e a gente tem pensado em promover no próximo, em se dar, em doar, em trazer acréscimo sobre a vida das outras pessoas para promover a vida dela. Porque Jesus, ele pensa assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus pensa assim: se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser servido, sirva. Obrigado, Pai, porque nós não temos a nossa vida por preciosa, mas o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. É por isso que nós te amamos. É por isso que nós levantamos mãos santas, sem ira e sem contenda. Nós nos rendemos ao teu amor, à tua graça, à tua bondade, ao teu senhorio sobre as nossas vidas, à tua unção, Pai, o teu refrigério. Tu és tão lindo, tu és tão bom, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu não posso finalizar sem terminar de ler esse versículo aqui. Filipenses 4:6. Abre aí, por gentileza. Vou correr aqui rapidinho. Filipenses 4:6. Eu vou ler o 6 e o 7, tá? Diz assim: não se preocupem com... Não se preocupem com... Tem outra versão que eu marquei aqui: não se preocupem com nada, com coisa alguma. Não se preocupem com coisa alguma. Se eu estou andando preocupado, é porque a circunstância, a situação, o laudo, o relatório tem tido mais o meu tempo, a minha atenção e os meus pensamentos do que aquilo que Jesus diz a respeito daquela situação. Então é por isso que vem a preocupação: como eu vou fazer? Como eu vou conseguir? Com quem que eu vou falar? Mas não deu, mas não dá, mas já passou tanto tempo, mas isso. E aí pensando acerca da circunstância, do problema, do relatório, da dificuldade, ao invés de nós pensarmos o que a Bíblia diz a respeito daquilo. O que a Bíblia fala sobre essa situação? O que a Bíblia me ensina acerca disso daqui? Aí continua: mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Está escrito assim aí também? Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Quando a gente recebe uma informação ou um relatório negativo, qual tem sido o nosso primeiro pensamento? É orar? Ou pensar em quem vai poder nos ajudar? É se o banco vai me socorrer? É se um parente vai me socorrer? É se um amigo vai me socorrer? É como eu vou me esforçar, ou como eu vou conseguir fazer? Como eu vou sair dessa situação? O nosso primeiro pensamento é: ei, eu vou orar. E não é só nas coisas negativas, são em todas as coisas, porque a Bíblia diz: orem sem cessar. E às vezes a gente está provando o bom enquanto tem o extraordinário, porque não orou, não está provando do extraordinário, porque Deus sempre tem acréscimo sobre a nossa vida. Então não é só sobre dificuldade, porque renovar a mente não é para quem está com problema, renovar a mente é para todo filho de Deus, para andar à altura daquilo que já foi pago, para mergulhar em níveis novos. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Ou seja, a Bíblia está dizendo: em Deus o estoque é ilimitado.
ore, creia, peça e receba. Agora o meio, o canal que ele vai usar, aí é por conta dele. A minha responsabilidade é orar, crer, pedir e já agradecer, porque ele já me deu. Agora o problema é que a gente acha que às vezes oração é 190. Liga agora só na hora que o bicho pega. Mas oração é relacionamento, é comunhão, é intimidade, é secreto, é o estilo de vida do crente, daquele que nasceu de novo. E aí na sequência diz assim: e orem sempre com o coração agradecido. Estou no 6 ainda. E orem sempre com o coração agradecido. Ou seja, não se preocupe com nada. O que você está precisando, ore ao Senhor, peça que Ele vai te dar. E quando orar, ore com o coração cheio de gratidão. Sabe quando a gratidão não é achada no nosso coração? Quando a gente está meditando naquilo que a gente pensa que nos falta. Agora, quando eu começo a meditar naquilo que Jesus já fez por mim, é impossível o meu coração não transbordar de gratidão. Quando eu começo a me encher de gratidão, celebrar, agradecer aquilo que Jesus fez por mim, isso começa a transbordar sobre a minha vida. Isso começa a transbordar sobre a minha família. Isso começa a transbordar sobre os meus amigos. Alguém que é grato, é impossível ele passar desapercebido. Mas o sistema, os pensamentos, as aflições, as dificuldades, não, a gente não murmura, a gente rende graças, a gente agradece. Não é a circunstância que nos define, Ele já definiu quem a gente é nele, e a gente é mais do que vencedor. E aí a consequência disso é: e a paz de Deus, pode pôr aí para mim, por favor, eu já estou acabando. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, ou que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, ela vai além da razão, além da minha compreensão. A minha compreensão é limitada, mas o meu coração não, porque quanto mais eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, mais Ele tem acréscimo sobre a minha vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, além da minha razão, além da minha compreensão, além da minha lógica, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a ausência de guerra. A paz de Deus é a presença de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, se há alguma área eu ainda estou ansioso ou preocupado, o que eu preciso? Renovar o meu entendimento sobre aquela área. E Jesus nunca expõe nada para nos envergonhar, para nos lançar fora. Ele expõe por quê? Para trazer luz. Porque quando Ele traz luz, eu posso enxergar, abandonar e receber a graça necessária para andar à altura daquilo que Ele já comprou e já pagou por mim. Então, se tem alguma área, o que a palavra diz sobre isso? Jesus, o que você diz sobre isso? Gente, no Google, se você perguntar para o Google qualquer assunto da Bíblia sobre aquilo, ele vai nos dar inúmeras referências sobre versículos. Se você for perguntar para muitas pessoas que nós conhecemos, as pessoas vão nos auxiliar. Se você for no Verbo Shop, você vai encontrar livros que falam sobre aquilo.
Então a gente não tem desculpa, a gente precisa crescer, amadurecer, andar, correr, viver tudo aquilo que Deus tem pra gente. Para de ficar no colinho esperando alguém fazer alguma coisa com você. Deus é por você, Deus é contigo. Se levanta, seja ousado, seja intrépido. Você pode, nele você pode tudo. Amém. Acabei. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque nós não somos reféns das experiências do passado. E como eu não conheço a todos, é necessário crer com o coração e confessar com a boca. E sabe que só prova essa novidade de vida nascendo de novo? E nascer de novo é a vontade de Deus para todos, porque Jesus morreu por todos. Jesus não morreu apenas por um, Jesus morreu por todos, para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você está aqui e nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele já morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, Ele já pagou o preço para que a gente possa viver essa novidade de vida. Então, se você nunca fez essa oração, reconhecendo e entregando a sua vida ao senhorio de Jesus, e deseja fazer nessa noite, você pode dar um aceno com a sua mão assim, para que a gente possa te conhecer. Temos alguém? Alguém que se afastou, se desviou por algum motivo, e deseja e precisa retornar aos caminhos do Senhor?